Olá, gente. Namastê. Tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo para a gente falar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, né? E, obviamente, o tema do nosso vídeo é o coronavírus. Eu vejo que estão acontecendo muitas coisas, pessoas tristes, pessoas em isolamento, pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo. E eu espero ajudar você um pouquinho aí do outro lado, com tudo que você tá passando ou tudo que você tá sentindo. Só contextualizando, eu estou de quarentena também, aqui em casa. A gente vai poucas vezes no mercado e vai se revezando. A última vez que eu fui no mercado foi ontem. E eu fiquei muito triste ao chegar no mercado e ver que não tinha quase nada para comprar. Não tinha frutas, a parte de higiene pessoal também estava vazia. Então tá faltando algumas coisas porque as pessoas estão realmente comprando demais, né? E aí o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, que eu queria colocar até pra gente como primeira reflexão, é a questão da escassez, né? Por que que eu falo a escassez? Eu falo da escassez porque eu também me vi em um momento lá em que eu tava fazendo compras, pegando o carrinho e colocando muitas coisas dentro, assim, rapidamente, e eu entrei nessa energia de que talvez pudesse acabar tudo e tudo mais. Mas aí eu parei, corrigi meus pensamentos, organizei as minhas emoções e só comprei aquilo que foi necessário, né? Que é necessário para alguns dias. Eu disse primeiro na questão da nossa primeira reflexão sobre escassez, porque tudo que a gente faz na vida, a gente faz, pode ser feito por medo ou por amor, por abundância ou por escassez. E aí eu vi que eu estava numa energia de escassez, então eu consegui me equilibrar para poder realmente comprar aquilo que é necessário. Mas eu vejo que a maioria das pessoas elas não pensam dessa forma, né? Elas estão sempre no automático, comprando compulsivamente, não pensando no próximo. E pensando em todo momento na questão do coronavírus, eu acho que isso é ser contra o que talvez ele venha nos mostrar de positivo, né? E aí eu me peguei pensando também na quantidade de coisas que a gente tem na nossa vida e que a gente realmente não dá valor porque a gente está mal acostumado com elas, com essas coisas, né? E tem até uma frase de Krishnamurti que eu gosto muito, que ele fala sobre isso, né? Que não é sinal de saúde você estar adaptado a uma sociedade doente, né? E eu vejo que a gente, como sociedade, enquanto sociedade, a gente se acostumou com o capitalismo, se acostumou com a grande produção de produtos, se acostumou com a exploração. E isso nunca fez algo de positivo para o nosso planeta, né? E eu vi também uma frase, hoje, na verdade, uma pesquisadora, eu vi uma matéria dela, que ela é bióloga e pesquisadora, e ela disse o seguinte: vocês pagam 1,5 milhão para jogadores de futebol, e para nós que somos pesquisadores, a gente ganha 1.600 reais. E agora, da noite pro dia, vocês querem que a gente desenvolva uma vacina contra o coronavírus? Por que vocês não pedem pro Cristiano Ronaldo, pro Messi? E aí a gente entra numa questão de que a sociedade funcionou durante muito tempo alinhada a uma energia de exploração do planeta, principalmente do planeta, né? Uma energia de que a gente precisa pegar o máximo, pegar tudo que é possível para ter sempre, guardar. Tudo isso em função de uma sensação de segurança falsa. E de repente aí com o coronavírus, tudo vem à tona, tudo muda e a gente se vê no mesmo barco. Eu tenho visto que não é o dinheiro que está fazendo a diferença. Antes de qualquer coisa, a gente precisa usar esse momento como uma grande reflexão. E se o que a gente vinha vivendo na nossa vida estava alinhado com aquilo que realmente a gente acredita? Será que estava alinhado?
aquilo que a gente vivia antes com o que a gente acredita para nossa vida? E o quanto a gente dançava realmente conforme a música que estava sendo tocada há muito tempo, né? De condicionamentos que os nossos pais colocaram em nós, do que é seguro, do que é certo. E isso reflete muito no momento em que a gente está vivendo agora. O isolamento, por exemplo, o isolamento não é férias, né? E aí eu vejo alguns pais me perguntando esses dias: o que eu faço com as crianças? Agora não tem escola e tudo mais. E aí a gente precisa pensar um pouco mais nisso, porque ao invés de distrair as crianças, a gente precisa mudar o nosso modo de vida para envolver essas crianças, né? Desenvolver elas nas atividades domésticas, e aí a gente com certeza vai ter tempo mais para a família. O que a gente precisa ter em mente é que tudo isso vai passar. A gente só não sabe quando, mas é um fato, né? Vai passar. A gente teve coisas também sérias que aconteceram já na história. A peste negra na Idade Média, o ebola, que na verdade só não virou uma pandemia porque era característico de regiões pobres, né? Então essas pessoas não viajavam internacionalmente de primeira classe, transportando esse vírus, né? Mas o que a gente precisa ter em mente é que vai passar. Uma segunda reflexão que eu deixo aqui para vocês é: será que estaremos diferentes após essa pandemia? Né? Ou será que a gente simplesmente vai voltar no estado em que a gente estava, explorando o planeta, trabalhando por dinheiro excessivo, não tendo tempo para os nossos familiares ou não tendo tempo para nós mesmos? Será que a gente vai voltar a ter aquela falsa segurança, sensação, né, de segurança, e esquecer que a gente é mortal e que do dia para noite tudo que a gente conquistou, tudo que a gente conhece ou tem, pode ser tirado da gente é, debaixo dos nossos pés a qualquer momento? Será que a gente vai voltar a ser o que éramos antes, até emocionalmente? Eu tô vendo aí nas redes sociais, algumas pessoas estão respondendo, dando sua opinião, né? E eu vejo que a opinião dessas pessoas está muito alinhada com a capacidade de equilíbrio emocional que ela tem. Ou com alguma capacidade de suporte energético, espiritual. E aí a gente percebe o quanto as verdades das pessoas estão desalinhadas, né? Porque se a gente for, por exemplo, discutir sobre vários assuntos aqui, vai ter várias opiniões diferentes, né? Cada um vai falar a sua opinião, uns vão concordar, outros não. Mas nós sabemos o que é ético, né? Nós sabemos o que é certo de ser feito. E também sabemos que ajudar as pessoas pode ser muito benéfico nesse momento, né? Agora a gente está vendo também, o que é muito interessante, é que as pessoas estão mudando os hábitos delas, convivendo mais com as pessoas de casa. Então, meio que o coronavírus ele trouxe a luz para essas pessoas primeiro conversar e ter um relacionamento diferente com o que está mais próximo, né? Porque já que não pode sair, estamos em isolamento, a gente precisa estruturar melhor os nossos relacionamentos, né? E é muito interessante que esse bem que eu tô falando para vocês está sendo desenvolvido no coração das pessoas nesse momento, né? Mas quando a gente estava num cenário de tudo bem, que não tinha um cenário de pandemia anterior a tudo isso que estava acontecendo, nós éramos movidos por um medo, né? Um medo que nos fazia nos afastar dos outros. Esse medo fazia a gente se afastar dos outros. Eu tenho medo de você, então eu me afasto, ou entro numa competição, ou não tô nem aí pro bem maior, porque eu tenho o risco de perder tudo que eu tenho. Então eu não valorizo o que eu tenho, eu não uso aquilo que eu tenho, e isso acaba entrando como uma proteção, uma defesa minha contra os perigos
que eu acho que o próximo pode despertar em mim, ou com as adversidades da vida. Agora que estamos realmente diante de um medo real, que antes era hipotético, ou um medo mental, ou era um medo de pensar, e se? Agora que realmente esse medo é um fato, tá todo mundo se preocupando em ajudar os outros. Eu vejo, através disso, o despertar de algumas pessoas, né? As pessoas estão despertando bondade, compaixão, tá todo mundo pensando em ajudar o próximo, em formas úteis, de ajudar também, alguma forma de servir. E eu acredito que a gente veio para isso, né? Meio que o corona ele trouxe a gente para os trilhos novamente, né? Eu sei que o cenário que a gente tá passando agora é um cenário de muito sofrimento, é um cenário de medo, mas por um outro lado, eu sinto que são sementes que a gente está plantando para um novo amanhã. A semente de uma boa sociedade, é uma forma melhor de enxergar a vida, mais alinhadas com o que é certo, o que é correto, até mesmo com o que o Cristo falou, que Buda falou, que Gandhi falou, que Chico falou pra gente, Chico Xavier, né? Então chegou a hora de a gente começar a despertar isso em nós, né? E eu acredito, eu falei todos esses nomes porque eu acredito que cada época, cada tempo, Deus manda representantes pra gente para falar de acordo com a língua que tá se falando no momento, né? Então chega um momento em que a gente precisa tomar decisões mais assertivas. E uma delas nesse momento é, beneficiar melhor o próximo, né? Tomar decisões que possam beneficiar o maior número de pessoas possíveis, né? O que eu quero dizer para vocês é que assim, eu acredito no ser humano, eu acredito que a gente vai sair mais forte dessa. Eu acredito que tem muita coisa ainda a acontecer, muita coisa para acontecer em nossas vidas, que realmente o corona veio para colocar a gente nos trilhos de novo. E eu quero passar essa convicção para vocês de que vai estar tudo bem. Quero dizer que eu vou sempre estar aqui para quem precisar, acendendo uma luz. Quero estar presente, foi justamente por isso que eu fiz esses vídeos, né? Estou fazendo os vídeos, o nosso canal é recente. Quero estar realmente do lado de vocês, tá? E mais do que nunca eu peço para que vocês valorizem os profissionais de saúde mental, valorizem os profissionais do cuidado, porque essas pessoas que eu tô vendo aí no Instagram, no Facebook, nos stories, eles é que estão chamando a luz da consciência para algumas pessoas. Então isso é muito importante. Eles estão lá à frente, né, trabalhando ainda, enquanto alguns estão em isolamentos. Então, realmente eles estão fazendo a diferença nesse momento, tá? E como eu disse, eu realmente acho que tudo isso será de uma grande transformação. Eu percebo que as pessoas equilibradas são as pessoas que mais estão se dando melhor com a situação que está acontecendo. A gente não sabe até quando isso vai, se vai parar, o quanto tempo isso vai acabar. Mas uma coisa eu sempre digo, e eu tenho falado essa semana para as pessoas, é que assim, a gente não sabe quando esse vírus vai acabar, mas a gente sabe, pode entender o que está acontecendo com a gente nesse momento. Como estão nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso modo de enfrentar algumas coisas que estão acontecendo. E eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam de olhos abertos para presenciar toda essa grande mudança que vai acontecer. Eu tô dizendo também que eu aceito ficar em quarentena por quanto tempo for, para que eu possa ver esse despertar dessa nova humanidade, de ver as pessoas caminhando de uma forma diferente nessa transformação e realmente mudar o nosso planeta, pois eu acho que é justamente isso que a gente veio fazer.